Prezados amiguitos, humilhado, deprimido, ridicularizado, desenchabido, constipado e constrangido, volto ao YouTube brasileiro. Depois da humilhante e constrangedora goleada que sofremos, né? No domingo, de triste lembrança, esse domingo. E tanto que eu comprei esse gibi ontem, mas eu já ia comprar, já ia falar, tal, estava muito empolgado, mas não tive condições. Não tive condições anímicas, morais e emocionais para falar sobre esse lindo material. Eu sou grande fã disso daqui. Na verdade, eu comecei a saga dos Vingadores esperando esse momento, né? Começou na edição número 5, né? Que é o chamado ataque à Mansão dos Vingadores, né? A destruição da Mansão dos Vingadores por parte dos mestres do terror. Eu já falei na edição número 5, né, que tá boa parte do material está nessa edição aqui. Aqui é o fechamento disso, né? E demais, cara, é realmente um momento ótimo da minha fase de leitor mesmo, de leitor de acompanhar em banco e tal. Nos anos... final dos 80, né? Final dos 80 ou comecinho dos 90. Eu não vou lembrar exatamente, precisar, quando que isso foi publicado aqui no Brasil. Mas isso aqui é de 86, se eu não me engano. Né? Do grande Roger Stern e do grande... 1986, e do grande John Buscema, né? Olha que traço maravilhoso, incrível. E uma coisa interessante, né, cara? Eu não sei se alguém explicou isso de alguma maneira, se isso foi explicado em alguma outra revista. O Thor, ele chega já na parte final do ataque à Mansão dos Vingadores, já vamos dizer, a resposta, né, a investida dos Vingadores contra os Mestres do Terror. Então, já chega do meio para o fim, vamos colocar assim. E ele está com o uniforme antigo, né? Está com a barba, mas está com o uniforme antigo. E não há explicações como é que ele muda de uniforme, né? Então, não sei se foi algum erro de continuidade, que o John Buscema acabou desenhando o Thor como ele, né, acostumou-se sempre a desenhar o Thor na vida toda dele. E aí alguém deu um toque, falou, olha, mudou, tá, o Thor está agora com a armadura, não sei muito bem. Mas eles fazem questão de explicar mais para o final aqui dessa edição, porque não tem só o ataque à Mansão dos Vingadores. Depois do ataque tem todo um desenrolar, né? Aí ele faz questão de explicar, ele conta para os Vingadores que ele está debilitado, está sem como é que se diz? Está sem a recuperação dos ossos, então os ossos estão fragilizados, então se quebra com facilidade, ele precisa dessa armadura. Aí fica meio que naquela, né? Fica meio em aberto, assim, pô, será que ele botou a roupa antiga para não demonstrar fraqueza? Mas ele já estava com o braço quebrado, então não faz muito sentido, né? Mas de toda forma, isso não atrapalha, não. Cara, a única coisa ruim é que, infelizmente, a saga dos Vingadores começou... Não pegou a fase integral do Roger Stern, né? Poderia ter pego tudo. Teria sido mais interessante. Ia demorar mais para a gente ver esse material, que é vamos dizer, o apogeu da coisa. Mas eu queria tanto, cara. Eu gosto tanto do Roger Stern como roteirista, argumentista. Eu acho tão bom, cara. Né? Então, o lance foi assim, cara. Essa edição aqui falando... Vale a pena, ainda tem na banca essa, número 5. Se você quiser começar, vale a pena começar por aqui. Porque é meio que é um start novo, né? Um novo começo, né? A Vespa sai da equipe, ela era líder, então tem todo um momento aqui que ela passa por uma crise, né? Do tipo, poxa, será que eu fui uma boa líder? Será que eu não fui? Será que
Essa invasão aconteceu porque eu não fui uma líder tão boa, né? Então, durante toda essa saga, né, essa aventura, ela está se questionando isso. Inclusive, principalmente com o Hércules, né? Porque o Hércules não é um cara meio machista e tal, ele não aceita muito receber ordens dela, mas também com o Cavaleiro Negro aqui, né? O Cavaleiro Negro ele é meio apaixonado pela Vespa, então ela manda ele fazer as coisas, ele quer ajudar e tal, mas acaba, né, atrapalhando a coisa, confundindo a hierarquia da coisa, né? E aí ela acaba saindo e deixa o cargo de líder dos Vingadores em aberto, e outra pessoa vai tomar esse lugar, né? Aí volta o nosso querido Deus do Trovão, o Thor volta para, vamos dizer, os Vingadores ativos, né? Surge esse cara aqui, esse careca, que é o Doutor Druida, que eu me lembro dele, e eu achava tão legal ele, cara, porque ele tinha essa capa, uma espécie de capa, uma espécie de manto, né? Ó, que ele usa no seu dia a dia. E eu, um jovem garoto pernambucano, era louco para ter esse manto, para ter uma capa, ter uma espécie de sobretudo. Mas infelizmente o clima pernambucano não permitia isso, né? Essa é uma das cenas mais legais. Eu lembro vividamente na minha cabeça de ter me sentido impactado, que é quando o Capitão América está com os restos, né, das coisas dele. Ele praticamente vivia na Mansão dos Vingadores, né? Nessa época aqui. Quando o Roger Stern escrevia, até mostrei, né, mostrei aquela Epic Collection do Capitão América, que é uma parte dela é escrita pelo Roger Stern. Quando o Roger Stern escrevia o Capitão, ele fazia o Capitão meio, entre aspas, aí, meio Homem-Aranha, meio Demolidor, morando no Brooklyn, né? Usando uma motoca. Mas aqui não, aqui nessa fase aqui, são 5 anos depois, né? O próprio Roger Stern faz o Capitão América quase que um cara que não tem muito uma vida social. Ele vive para os Vingadores, né, em função dos Vingadores. Então ele mora praticamente lá dentro. Aí os caras destruíram as coisas dele, né? Ele está chorando por causa da foto da mãe dele, né? Ele está meio chateado, né? E rapidamente, como eu falei, só tem mais o principal da saga do ataque na Mansão dos Vingadores está aqui na edição número 5, né? Por isso que é um bom recomeço. Você compra 5 e 6, você consegue. Eu acredito que a saga dos Vingadores vai durar um pouco mais, tá? Eu achei que ia encerrar nas próximas edições, mas eu acho que não. Eu acho que vai durar mais, né? Aí aqui, rapaz, termina tanto o ataque aos Vingadores, a Mansão dos Vingadores, quanto também a participação do nosso querido Roger Stern, né? Olha lá. Aqui ele já está com a armadura mesmo, né? Então ficou meio estranho, cara, ele ter começado sem armadura, sei lá. Ah, não, desculpa. O Roger Stern continua escrevendo, até porque vai ter todo um arco que é o seguinte: dos grandes problemas do ataque à Mansão dos Vingadores foi que, primeiro, destruiu a Mansão dos Vingadores, né? Arrebentou com tudo, desestabilizou todo aquele pequeno grupo, né, que o Roger Stern estava trabalhando. Ele dá um recomeço, né? Então a Vespa vai embora, acho que o Namor também não fica mais, o próprio Hércules, porque o Hércules é espancado, né? Ele entra bêbado na Mansão dos Vingadores, meio revoltado, né, querendo resolver tudo na porrada, e toma uma surra e entra em coma. A volta do Thor,
E o próprio Jarvis também, né? O mordomo dos Vingadores. Tem uma história aqui só dele, que é bem interessante, que ele, mas não é do Roger Stern, mas ele repensando o seu papel, né? Olha só, você vê que até o traço não é tão bom, é do Bob Harras, desenho, roteiro do Bob Harras e desenho do Bob Hall, né? Mas é muito louco, porque assim, isso hoje talvez fosse até mais difícil, né? Você ter uma edição inteira dos Vingadores, onde são reminiscências, né? Num traço bem discutível, mas reminiscências do mordomo dos Vingadores, né? A edição inteira é isso, quer dizer, não tem grandes aventuras, né? É só ele na cama, né, já debilitado, pensando se vale a pena continuar como mordomo dos Vingadores ou se vale a pena ele se aposentar, porque o Tony Stark dá essa opção para ele, fala, olha, o Tony Stark é o grande, vamos dizer assim, o financiador, né, dos Vingadores, né? Ele é multibilionário, então ele tinha lá a mansão, tinha toda aquela estrutura, inclusive o salário dos Vingadores e do próprio mordomo é pago pelo Tony Stark. Aí ele fala pro cara, olha, ele perdeu um olho, isso arrebentou, coitado. Foi espancado pelo Mr. Hyde. Aí ele fala pro Jarvis, olha, fica tranquilo, você vai ter a pensão na hora que você quiser, se você quiser parar, vai ter sua pensão. Porque o Jarvis foi mordomo dele inicialmente, né? Do próprio Tony Stark. Tony Stark é um dos Vingadores originais, né? E aí, cara, o mais interessante é que, de certa maneira, o papel que o Hércules fazia implicando com a Vespa, o Thor está fazendo meio que implicando com a Capitã Marvel. E essa é a minha Capitã Marvel. Eu lembro quando eu era garoto, eu lembro da Capitã Marvel original, da Sharon Ventura, né? Mas eu não, sabe, ela é mais ligada com coisa cósmica, com os X-Men. Não, desculpa, Sharon Ventura é a segunda, né? É a Carol Danvers. É a Carol Danvers, a primeira Capitã Marvel. Mas não era muito para mim, assim. Quando eu comecei a me acompanhar, eu gostava dessa aqui, da Mônica Rambeau, né? Para mim, ela era a minha Capitã Marvel, né? Aí esse papel de implicar com a meio machista, meio meio implicante, né? Meio questionando sempre a liderança da Capitã Marvel, fica meio com o Thor e a Capitã Marvel e também a Mulher Hulk. A Mulher Hulk meio que se alia à Capitã Marvel para bater de frente com o Thor, né? E aí ele já emenda essa segunda aventura aqui, que eu também estou muito ansioso para ler, que eu devo ter lido, claro, pelo menos um pedaço quando era garoto, mas já nem lembrava mais. Não? Eu lembrava só que o Hércules foi sequestrado, mas não lembrava os desdobramentos, né? Porque o Hércules volta para o Olimpo, os deuses lá do Olimpo pegam o Hércules de volta, porque ele está em coma, está todo arrebentado no hospital, uma cidade mortal, eles trazem de volta para o Olimpo, né? E aí eles querem culpar os Vingadores. É meio forçação de barra, assim, né? Mas é interessante. O Hércules ele surge ainda com o Jack Kirby e o Stan Lee, né? É uma das grandes aventuras da fase deles no Thor, né? Bem no início, quando eles misturam os dois panteões, né? Vamos dizer assim, as duas mitologias, a grega com a mitologia nórdica. E eu lembro que, porra, na época que eu li, claro, não li nos anos 60, óbvio, mas era republicado várias vezes. Eu lembro quando eu li o encontro do Hércules com o Thor, eu achei aquilo tão legal, cara. É um pouco isso que traz aqui o Roger Stern, entendeu? Imagino pra garotada
estava lendo pela primeira vez, devia ser um negócio muito saboroso. Você vê que tem aqui, ó, um momento. Olha que capas lindas, né? As capas antigamente eram muito mais bonitas. Que é eles pegam o Namor. O Zeus já tinha mandado prender todos os Vingadores, né? E por algum motivo foi atrás do Namor. Aí ele manda o irmão dele, né, o Netuno, pegar o Namor lá ele estava exilado aí numa espécie de acampamento de Atlântida, no exílio, né? Com alguns dos Atlantes, estava fazendo uma espécie de acampamento, uma coisa assim. E aí ele manda o irmão dele lá, o Zeus, pegar o Namor e levar para o Olimpo também, para ser punido, né? E aí é bem interessante, cara. Eu realmente gosto muito dessa fase, né? E ele consegue migrar, né, cara? Olha que desenho bonito, lindo, né? Ele consegue migrar de um momento totalmente pé no chão, né? Pé no chão que eu digo assim, para os padrões Marvel, obviamente, né? Mas assim, uma coisa mais corriqueira, né? Mais assim, centrada ali no Manhattan, né? No Nova York, sei lá. E com vilões mais ou menos do mesmo porte, para uma coisa mais, entre aspas, cósmica, né? Com os deuses do Olimpo, né? Então fica bem interessante esse contraste, né? E é meio que uma porrada só, entendeu? Você não tem muito tempo, você não tem muito fôlego, não. O único fôlego mesmo, o único respiro foi esse mês aqui, que teve uma edição inteira do Jarvis, né? Do mordomo repensando o seu papel. Em seguida aqui é a edição 280, né? 280. Aí a 281 já é o pessoal querendo saber o que aconteceu, porque quem que sequestrou o Hércules, né? Tirou ele do hospital, o que aconteceu. Muito legal, cara. Uma pena, como eu falei, que a Panini não começou desde o período do Roger Stern, desde o início, né? Já começa de um bom, ele já tinha escrito um bom pedaço. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu realmente não me recordo, cara, do que aconteceu. Porque o engraçado na época, quando a gente lia na banca, nos anos 80, 90, é que os Vingadores eles estavam inseridos na revista do Capitão América. Então muitas vezes você lembra coisas que não são dos Vingadores, é do Capitão América, das histórias solo do Capitão América. Outras coisas não é da história solo do Capitão América, é dos Vingadores. Então fica umas lacunas na memória, né? A não ser que o cara tenha as revistas ainda, ele possa reler e tal. Fora que muita coisa também a Abril nem sempre a Abril publicava tudo, né? Então, para você, por exemplo, o Thor saía em Super Aventuras Marvel, né? Então era meio que relativamente constante, o Thor tá sempre lá. Mas não dá para ter certeza, pelo menos não vou lembrar com certeza se toda a fase, absolutamente toda a fase do Walter Simonson saiu em Super Aventuras Marvel, né? Se faltou alguma coisa, tal, não sei. Pode ser que também com os Vingadores tenha acontecido isso, não tinha revista própria, aí muita coisa ficava cortado, né, para poder caber também a saga as histórias do Capitão América e tal. Aí não dá para te dizer. Eu acho o seguinte, cara, eu nunca gostei da Mulher Hulk nos Vingadores. Eu nunca gostei, eu detestava ela no quarteto. Detestava. Tinha nada a ver com o quarteto para mim. Mas, não sei porquê, acho que foi o John Byrne que colocou, o Walter Simonson manteve. Depois colocaram a outra Miss Marvel, né?
E acho que a Sharon Ventura, que era a Miss Marvel que ficou lá, né? Ficou namorada do Coisa. Para mim, o quarteto tem que ser o quarteto original. Aqui, ela não chega a me incomodar tanto quanto ela no quarteto, né? Mas também não acho tão legal, não, cara. Sinceramente, eu gostava dela, talvez nos Vingadores da Costa Oeste. Vingadores da Costa Oeste eu acho que ficaria legal. Como a Vespa mesmo, né? A Vespa ficou muito legal nos Vingadores da Costa Oeste. Mas aqui, eu sei lá, eu acho que contrastava demais, porque já tem uma figura muito forte, né? Então, para duas, não faz sentido. Mas é isso aí, cara. Vale a pena demais. Adorei ter lido essa. Eu não dormi nada essa madrugada, bicho. Mas adorei ter relido esse material, viu, cara? Traço maravilhoso do John Byrne, né? Do John Buscema, né? Olha quem era o editor original, Mark Greenwald, né? Jim Shooter, editor-chefe, e o querido Mark Greenwald, editor original. Isso aqui é meio que a terceira geração, né? Da Marvel, né? Roger Stern, John Buscema não, John Buscema desde o começo, né? Mas Mark Greenwald, Jim Shooter, acho que o próprio John Byrne. Muito maneiro. Abraços.